Não tens ideias sobre o que é que has de publicar? Sentes que tens falta de criatividade? Sabias que falta de criatividade é falta de conhecimento sobre o teu cliente ideal? Olá, o meu nome é Teresa Silva, sou empreendedora e hoje em dia ajudo outras empreendedoras a conseguirem alavancar o seu negócio online e a faturar entre 2.000 a 5.000 euros por mês sem estarem a trabalhar mais horas e sem estarem a perder a sua energia e a sentirem-se totalmente esgotadas. Hoje em dia eu consigo ajudar empreendedoras a passarem por este processo porque eu própria fiz isto. Eu, no espaço de 2 anos, através do meu negócio online, na área do emagrecimento, na área da nutrição, eu consegui começar a faturar múltiplos 4 dígitos por mês e, no espaço de 2 anos, 3.000 euros por mês, 4.000 euros por mês, portanto, através dos meus programas em grupo online, através também de programas individuais online que eu tinha e através também de cursos online, produtos digitais, kits, programas de meditações, portanto, outros programas mais económicos que também comecei a criar. E então, tudo isto acaba por ser muito importante para tu desenvolveres um modelo de negócio onde tu consigas te preparar para alcançar estes valores mensais, ok? Não é com consultas a avulso que tu vais lá, não é com e-books que tu vais lá. Agora, tu precisas de, primeiro passo, conseguir criar este modelo de negócio, conseguires realmente perceber o que é que me poderá levar a alcançar estes valores, traçar os objetivos para cada serviço, para cada programa teu, para começares a trabalhar nessa direção. Esse é o primeiro passo. E então hoje estamos aqui para falar sobre criatividade. Esta é uma das questões que muitas empreendedoras me colocam e muita gente me diz o seguinte: Teresa, tu és tão criativa, eu gostava tanto de ser criativa como tu. Mas não se trata de seres criativa como eu. Todos nós temos criatividade. Todos nós somos pessoas criativas. Agora, umas podem ser mais do que outras, mas como é que eu, por exemplo, tenho tanta criatividade e falo tanto para ti, seja através destes vídeos, através das redes sociais, o que for? Porque eu sei exatamente quem é que é a minha cliente ideal. Em primeiro lugar, eu sei disto porque eu própria, não é? Hoje em dia, eu sou sou o meu avatar transformado. Costuma-se falar muito sobre isto no sentido em que eu própria me transformei lá atrás, passei por muitas dores, por muitos métodos, por muitas questões emocionais e consegui superá-las. O medo da exposição, o medo da venda, tudo isso. Então, hoje em dia consigo compreender bastante as pessoas que vêm à minha procura e consigo falar para elas através de um vídeo, através de uma publicação. Eu conheço bem para quem é que eu estou a falar, mas até eu tive que escrever quem é que é o meu cliente ideal, quais é que são os seus métodos, as suas inseguranças, para onde é que esta pessoa quer ir e como é que eu posso ajudá-la a fazer este processo e o que é que falta, o que é que está a faltar na vida destas pessoas. Até eu tive que escrever isto. Então, mesmo que tu sejas o teu avatar transformado ou que não tenhas passado por aquela dor, és uma especialista numa determinada área, ok? Pergunta-te sempre, quem é que é o meu cliente ideal? Porque tu terás de saber responder esta pergunta para seres uma pessoa mais criativa. Então, não fiques presa àqueles pensamentos de não sou criativa, não sei o que publicar, não tenho ideias. Foca-te no teu cliente ideal. E agora, de uma forma mais prática, eu vou-te passar os 4 passos para tu conseguires desenvolver a tua criatividade e criar publicações que vão cativar a atenção das tuas pessoas. Então, o primeiro passo qual é que é? Este eu utilizo mesmo no meu dia-a-dia, que é colocares em balões os temas centrais do teu cliente ideal, ou seja, colocares os temas centrais que a tua audiência quer ouvir. Quais é que são as necessidades da tua audiência, das pessoas que te acompanham? Quais é que são os problemas dessas pessoas? Olhando aqui, por exemplo, no meu caso, eu posso falar sobre vendas, posso falar sobre mindset de sucesso, posso falar sobre energia, ok? Estes são 3 temas centrais que eu coloco nas minhas redes sociais. E colocando estes temas centrais, o que é que tu vais fazer a seguir? Tu vais criar subtítulos, subtópicos. Por exemplo, vendas. Ok,
quais é que são os 3 maiores medos para desbloquear, quais é que são os 3 maiores medos na hora de vender? Como é que tu podes te sentir mais confiante na hora de vender? Como é que tu podes equilibrar o dar e o receber para conseguires receber mais dinheiro e abundância na tua vida? E depois eu faço exatamente a mesma coisa com os outros temas centrais. No mínimo 3 tópicos, ok? Portanto, 3, 6, 9. Já terias aqui 9 temas para falar nas redes sociais. Então, este é o primeiro passo. Colocares os diferentes temas centrais, podes colocar 3, 5 ou mais, e depois começares a criar subtópicos. O segundo passo é definires um bom título. Não há volta a dar, o teu conteúdo pode ser muito interessante, mas se tu não tiveres um bom título, como é que tu vais captar a atenção das pessoas? Então aqui eu vou-te dar algumas fórmulas que eu própria utilizo no meu dia-a-dia. Então, uma das fórmulas que eu utilizo é esta. X, que pode ser números, por exemplo, 3 dicas, passos, elementos, truques, chaves, ok? Podes utilizar depois essas várias palavras, escolhes uma delas, X, chaves, passos, elementos, etc. Colocas aqui uma solução e sem qualquer coisa. Outro título pode ser o como criar Y, mesmo com Z. Por exemplo, como emagrecer, mesmo não tendo tempo para o ginásio. E outro título que poderá ser interessante tem a ver com, imagina, a coisa mais importante que tu poderás fazer no teu negócio online ou o motivo pelo qual as tuas vendas estão a quebrar. Utilizares a pergunta mais importante, o motivo pelo qual, a razão pela qual qualquer coisa está a acontecer na vida do teu potencial cliente. Então, estas 3 fórmulas são fórmulas que eu própria utilizo para definir os meus títulos. O terceiro passo tem a ver com a distribuição do conteúdo. Como é que tu vais distribuir o conteúdo? Qual é que é a ordem que tu vais utilizar? Porque lá está, tu podes ter os temas, podes começar a criar bons títulos e depois vais ter que distribuir isso de uma forma sustentável. No meu caso, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo olhar para os vários dias da semana e associar um determinado template, ou seja, eu divido estes temas em vários templates, no sentido em que posso criar um post de inspiração, com uma frase inspiracional, posso criar um outro post com umas dicas mais complexas, depois posso criar um outro post que vai tocar numa dor do meu cliente. Então, eu divido isto em 3 ou 4 templates, ok? Utilizo mesmo o canva.com para criar estes diferentes posts. E depois eu divido isto ao longo da semana, eu distribuo ao longo da semana. Por exemplo, segunda-feira é a frase motivacional, quarta-feira é o post com as dicas mais complexas, à sexta-feira é, portanto, aqui o post que vai tocar na dor do meu cliente. E é assim que eu faço a distribuição. E depois isto torna muito mais fácil a nossa vida quando estamos a planear o nosso calendário editorial, ou seja, quando estamos a planear os posts para as nossas redes sociais. Então, começa a pensar como é que tu vais distribuir o teu conteúdo ao longo dos vários dias da semana. E o quarto passo, que é nada mais, nada menos do que agendar esses conteúdos. Tu tens de deixar as coisas já prontas, não vale a pena tu podes ter espaço nas tuas redes sociais para posts espontâneos, mas tu não vais estar inspirada todos os dias, tu não vais ter ideias todos os dias. Então aqui convém tu passares por esses passos todos e depois no final agendares os conteúdos, até mesmo para que tu tenhas consistência nas tuas redes sociais, as pessoas tu possas alimentar as tuas redes sociais e as pessoas, a atenção das pessoas, e não tenhas que estar sempre lá, sempre conectada, sempre ativa. Então aqui eu costumo utilizar o Estúdio de Criação e existem também outras plataformas, já utilizei também o MLapse também gostei bastante, mas o Estúdio de Criação para mim é algo muito simples, muito intuitivo e prático, e é dessa forma que eu faço o agendamento das minhas publicações. Eu costumo reservar blocos de tempo, ou seja, tal como eu te falei no passo anterior, eu faço os meus posts por templates, então imagina, se à segunda vai sair uma frase inspiracional, eu reservo um bloco de tempo e crio já 4 ou 5 frases inspiracionais, ok? Portanto, vou lá àquele template e já faço 4 ou 5 e depois vou agendar essas 4 ou 5 publicações
para todas as segundas-feiras do mês de maio, do mês de junho e assim sucessivamente. Então eu reservo blocos de tempo para cada template, vou agendar cada template e depois passo para o seguinte e assim sucessivamente. E é desta forma que eu acabo por gerir as minhas redes sociais. Então eu espero que com estes 4 passos tu comeces a ter mais clareza e a descomplicar esta questão de gerirmos o conteúdo nas redes sociais. Porque às vezes há pessoas que me dizem: mas isto é muito difícil manter a consistência, ou não tenho ideias para publicar. E não se trata só de nasceres inspirada e seres super criativa, mas sim de organização. Como é que tu estás a organizar as tuas redes sociais, como é que estás a organizar o teu conteúdo e, acima de tudo, é passares para o papel aquilo que eu te falei no primeiro passo, não é? Ou seja, tens que passar isto para o papel, porque muitas vezes nós não vamos ter ideias e precisas de voltar a rever esses apontamentos. Outra coisa que eu faço também é ter um bloco de notas no telemóvel, ir apontando temas, insights. Hoje em dia também algo que eu faço é, após cada sessão da mentoria Mulher Magnética, eu escrevo mesmo aprendizagens, frases que me tocaram naquela sessão. E essas frases, essas aprendizagens, dúvidas das minhas alunas, são também coisas que eu trago para ti que estás aí desse lado. Então é dessa forma que eu vou tendo inspiração e que eu vou de alguma forma também desenvolvendo a minha criatividade. Então se gostaste deste vídeo, se gostaste deste passo a passo, coloca aqui abaixo o teu gosto. Se fizeres aqui as coisas de forma diferente, se tiveres um outro método para gerir as redes sociais, partilha aqui nos comentários que eu também vou adorar saber. Da minha parte, um grande beijinho e até breve.